Salve, salve, nação tricolor, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, domingão, dia 5 de março, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Vamos comentar aqui sobre o jogo que tivemos hoje: Botafogo de Ribeirão Preto contra o São Paulo Futebol Clube, certo? E graças a Deus saímos com resultados positivos. São Paulo hoje que foi a campo com Rafael no gol, que é o titular absoluto do Rogério. Já questionei aqui algumas vezes. Natan, Alan Franco, Pablo Maia e Caio Paulista. Luan, Wellington Rato, Luciano, Alisson e Galopo. Bom, aqui eu já gostaria de mais uma vez demonstrar minha insatisfação com algumas assinaturas do técnico Rogério Ceni. Eu não entendo o porquê, qual a necessidade de exaltar e principalmente expor tanto o senhor Pablo Maia, certo? Que não tem uma apresentação que justifique, certo? Ele jogar como zagueiro. Ele que como primeiro volante é fraco numa questão de marcação, certo? Não tem um bom desempenho, não consegue proteger bem a zaga. Ele consegue sim demonstrar o seu grau de importância em saída de jogo, vamos falar assim, um jogo que seja no Morumbi, um adversário mais fraco tecnicamente, né, um pouco mais frágil, que venha se defender, você consegue até jogar com ele, mas não faz o menor sentido usar o Pablo Maia de zagueiro, certo? Ele como primeiro volante, ele não protege a zaga, quem dirá como zagueiro? Não consigo entender. Então esse foi o meu primeiro ponto de insatisfação, certo? Ao ver essa escalação. Porém, tivemos também, em contrapartida, um ponto satisfatório, que foi o retorno do Luan. Graças a Deus o Luan jogou e foi titular na partida. E para mim, já vou adiantando, foi o melhor em campo. Não só pelo gol, mas pela partidaça que ele consegue fazer. O Luan, ele consegue ajudar muito o time na saída de bola. O Luan consegue proteger muito bem a zaga. O Luan é um dos melhores primeiros volantes do Brasil, certo? Inclusive o senhor Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, já exaltou o mesmo pelas suas características, mas só para o Rogério Ceni ele consegue tentar buscar meios que justifiquem a ausência do Luan fora do time. E o Luan jogou muito. Então, já dei aqui o meu palpite como o melhor jogador em campo. Luan jogou, e aí ele colocou o Rato com o Luciano, o Alisson, o Luciano de meia mais uma vez, e o Galopo de centroavante, que eu também sou contra, certo? Não é porque o time ganhou que eu vou deixar de apontar isso, porque, mais uma vez, eu não concordo com esse tipo de atitude do Rogério, com esse tipo de escolha tática, principalmente que reflete no desempenho técnico do time, certo? O Galopo, ele veio como um 8, certo? Um jogador, segundo jogador de meio campo, e na ausência de Caleri e o Erisson, ele se torna a opção de jogar de centroavante. Eu sou contra, eu acho que o Rogério deveria adiantar o Luciano, buscar outras formações, mas como o resultado foi positivo, sempre acaba passando batido isso aí, principalmente para alguns torcedores. Mas eu tô aqui para expor esse ponto de vista para vocês. Não concordo, não gosto, não acho que o Galopo jogou bem, mais uma vez, mas ele foi importante e oportunista, principalmente em fazer o seu gol. São Paulo que começou com esse time em campo, como eu falei, uma zaga frágil, e numa jogada onde o Natan tenta recuperar a bola, acaba falhando, a bola sobra, e aos 2 minutos e meio, o Botafogo já estava ganhando a partida. Eu não sei também o que está acontecendo, mas o São Paulo precisa entrar mais ligado nos jogos, velho, entendeu? Não dá. No segundo jogo consecutivo, que o São Paulo toma gol com 2, 3 minutos de jogo. Então precisa ter um pouquinho mais de atenção. Rapaziada, ô zaga, vamos conversar, entendeu? Rafael, você que é o goleiro, marca um churrasco aí com a sua zaga, que tá difícil, viu, meu patrão? Entendeu? Tenta entrosar essa galera aí para ter mais comunicação e ficar mais atento, principalmente em início de partida.
E com isso o São Paulo se viu num cenário extremamente dificultoso, né? Haja visto que o Corinthians ganhou ontem, né? E o São Paulo tinha como necessidade ganhar a partida. O Água Santa estava empatando com o São Bernardo fora de casa, e com isso o São Paulo estava ficando em segundo lugar na sua chave, né? Dentro do seu grupo. Porém, São Paulo, claro, o Botafogo ganhando a partida, confortável, sabendo da necessidade do São Paulo e também querendo garantir sua classificação, o Botafogo recuou um pouquinho mais e o São Paulo foi para cima, tentando propor o jogo, tentando causar alguma dificuldade, porém sem muito êxito, né? E no segundo tempo o Rogério fez algumas mudanças. Ele colocou o David no lugar do Alisson, que voltou a ser relacionado e voltou muito bem, diga-se de passagem. O David, que não é um jogador que tem as características que eu costumo, que são as minhas preferidas, né? Mas entrou bem na partida e foi importante na vitória. Entrou o Wellington também, que entrou muito bem também, retorno importante, certo? E logo na sequência ele colocou o Juan também do lado direito, já que o Nathan estava mal, e eu achei até que foi uma improvisação um tanto quanto interessante, certo? Porque o Juan no ataque, para mim, ele é muito fraco, certo? E até hoje eu nunca vi uma partida interessante desse menino. Mais um made in Cotia. Mas até que ali jogando como ala direita, ele conseguiu apoiar. E aos 15 minutos, né, como eu falei, um dos melhores volantes do Brasil, o primeiro volante, o monstro Luan, me fez um golaço. A bola vem de um cruzamento que sobra para ele pega e dá uma sapatada, meu patrão. Que foi um golaço e o Luan empatou a partida e eu fiquei muito feliz. Porque o Luan é um dos jogadores do elenco que eu sou extremamente grato, primeiro, principalmente pelo desempenho dele, mas também sou fã dele. O jogo dele é muito bom. A forma como ele protege a zaga, né? Como eu falei já no começo do vídeo, o Luan é sensacional. E o Luan merecia esse gol, e o Luan fez o gol para calar a boca de todo mundo, inclusive do técnico Rogério Ceni, né? Porque toda vez ele fica falando que porque o Luan ele não consegue dar muito apoio, e papapá, e tal, na construção de jogo, né? O Rogério que gosta de zagueiro construtor, né? O Rafinha virou zagueiro construtor. Então, cara, o Luan é fenomenal. O Luan é muito bom. Empatou a partida, o São Paulo continuou pressionando, logo uma bola que vai na linha de fundo, o Wellington entra na área, sofre um pênalti que para mim nem precisava discutir, certo? Porém, a árbitra, né, Edna, que ao meu ver é limitadíssima, precisou do auxílio do VAR, e o São Paulo teve um pênalti marcado. Pênalti este foi convertido, né, pelo Galopo, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que mais uma vez, como eu tenho dito, certo? Não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. O Galopo, mais uma vez, para mim, não estava jogando bem, certo? Mas, cara, ele tá aproveitando a oportunidade. Ele vai lá, tem pênalti, ele bate e faz, e aí ele cai nas graças da torcida. Mas, dentro de todos os jogos que eu acompanhei do senhor Galopo, no Campeonato Paulista, eu não vi o Galopo jogar nada demais, nada acima da média, certo? Mas está sendo útil, está sendo importante, principalmente com as suas conversões de penalidades, né? Então, aos 30 minutos do segundo tempo, o Galo fez o segundo gol e o São Paulo virou o placar. E logo na sequência, aos 35, teve um escanteio e o Juan, como eu falei, meio de Cotia, fez o gol de cabeça que decretou a vitória do São Paulo. 3-1, resultado importantíssimo, trouxe uma baita de uma segurança, certo? E eu achei que era isso que o São Paulo tinha que fazer e precisava fazer. Eu estava muito inseguro, principalmente com a escalação que eu vi com o Pablo Maia na zaga. Eu fiquei muito inseguro com esse time, certo? Muito apreensivo com o resultado, mas graças a Deus deu certo e o nosso tricolor ganhou. Destaques da partida, como eu falei, Luan, para mim, melhor em campo, um monstro, foi muito bem e graças a Deus o Luan meteu uma caixa. O David entrou muito bem, o Wellington entrou muito bem, retornos importantes. E para vocês, meus amigos, que não gostem que eu fale, mas eu sou obrigado a lembrar, aos críticos do técnico Rogério Ceni, que merece crítica e que merece, sim,
reavaliar alguns conceitos, principalmente entre variações táticas, certo? Que ele não tem, e principalmente com algumas teimosias dele, certo? Mas para vocês verem como a importância de ter jogadores que são considerados os titulares desse time de volta, como eles mudam o panorama do jogo e o estilo de jogo do São Paulo numa partida, certo? O David e o Wellington, que retornaram agora de lesão, eles entraram muito bem e foram fundamentais, de extrema importância para esse resultado que o São Paulo conseguiu construir. E, mais uma vez, como eu falei, o destaque o Galopo, também, justamente pelo gol que fez e pelo oportunismo que ele vem tendo, o aproveitamento em penalidades, que é um cara que traz essa segurança para nós. Então, eu gostei muito desses 4 atletas nesse aspecto. Cara, queria trazer aqui para vocês também um questionamento, certo? Como eu falei, o Pablo Maia para mim não deveria ter iniciado. Então, por que Rogério Ceni? Eu gostaria que você nos explicasse. Por que não entrar com o Matheus Belém? Porque o Belém jogou contra o Santos, Rogério, num clássico. Por que ele não pode jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Certo? Tem que fazer o feijão com arroz, velho. Tem que parar com isso. Entendeu? Então, Belém, era só fazer o básico. Mas tudo bem, né? Ganhou, então vai passar batido. E mais uma vez, cadê o Marcos Paulo? Cadê o Marcos Paulo? Por que o Marcos Paulo não entra, velho? Eu não consigo entender o cara que o Rogério falou que tem as melhores características como 10 desse elenco, certo? O Rogério não coloca o Marcos Paulo para jogar. E ele estava relacionado, estava no banco, certo? Então eu quero que alguém me responda. Cadê o Marcos Paulo nesse time? Por que ele não consegue ter minutagem? Ah, é condicionamento físico. O Alisson não fez pré-temporada. O Alisson já está entrando de titular. Eu não admito essa incoerência e eu não engulo esse sapo. Esse discurso para mim é fajuto. Certo? Então eu gostaria que o técnico Rogério Ceni, certo, fosse questionado sobre o Marcos Paulo. Mas isso aí, São Paulo classificou em primeiro no seu grupo. Cara, como a vitória foi importante, né? Porque nos minutos finais o Água Santa ganhou do São Bernardo e fez o mesmo número de pontos. O São Paulo classificou em primeiro justamente pelo saldo de gols, certo? E agora teremos as quartas de finais justamente contra o Água Santa, que será um jogo difícil, certo? Porém, graças a Deus, com o nosso mando, que ainda está a definir, e as datas e horários também pela Federação Paulista de Futebol. Mas a torcida mandante será do São Paulo Futebol Clube. Aguardaremos aí os próximos capítulos referente ao mando de campo e as datas e horários. São Paulo ficou com 23 pontos, terceira melhor campanha, e consequentemente, né, com o confronto direto entre Palmeiras e São Bernardo, que tem as 2 melhores campanhas, e vão se enfrentar. Então, São Paulo, se passar pela Água Santa com uma vitória, tende a ser a segunda melhor campanha e provavelmente conseguiria mandar também a semifinal no Morumbi, provavelmente. As quartas, provavelmente não, porque teremos show do Coldplay, certo? Mas é isso aí, torcida. Graças a Deus, um domingo encerrando de forma abençoada, menos trágica, certo? Porém, como eu falei, não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ressaltei aqui algumas insatisfações da minha parte, mas também gostaria de ter essa semana aí um pouco mais tranquilo e relaxado para as quartas de finais, que será difícil. E agora, como gostam de falar aí, a galera, agora começa, de fato, a parte mais importante do campeonato. Então, vamos São Paulo, que todos tenham uma boa semana. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para notificação, e é isso aí. E eu gostaria também de fazer uma menção honrosa aqui ao Souza, que ontem eu encontrei, né? Tava na casa de uns amigos, a gente tava lá fazendo uma resenha e tal, e ele chegou lá e foi super gente boa com a gente, deu uma atenção, e que é ídolo do São Paulo, e que cansou de bater e nos adversários, principalmente nos nossos rivais, e que foi super atencioso aí, super gente boa com a gente. Então queria fazer essa menção honrosa aí ao nosso ídolo Souza, que sempre representou com a camisa do São Paulo. Galera, boa semana, que Deus abençoe e vamos que vamos. São Paulo agora, quartas de finais, o bicho vai pegar.
É isso aí. Valeu!